Oi, gente. Eu sou a Alice e esse é o Lugar de Papo. Pessoal, a gente ficou um tempo aí sem colocar vídeo no canal e queria, dar uma satisfação. A gente grava alguns episódios no mesmo dia pra gente ter, o material de ser editado e colocado no canal. Mas, esse não é bem o meu trabalho, é uma coisa que eu faço dentro do meu trabalho. Então, com as demandas, reorganização, começo de ano, vocês sabem como é que é, né? A gente tem desdobramento de várias coisas. Eu acabei não conseguindo vir gravar. E depois eu peguei Covid, tá tudo bem, tô ótima, foi difícil, mas superei. Um mesinho aí eu já posso tomar a terceira dose. E aí foi ficando difícil encontrar uma data e a gente demorou um pouco pra entregar, chegar nesses últimos episódios. Tá acabando. Mas estamos aí, viemos gravar e aí os últimos 3 episódios vão sair nas próximas 3 semanas. E aí, fé no pai que a segunda temporada vem. E vamos pro que a gente veio falar um pouquinho hoje. Hoje eu tô com uma brusinha, na verdade uma camisa, metade branca, metade marronzinho claro, um bolso preto, cabelos lisos, pretos, mulher, pele parda, pele negra. No vídeo passado, a gente falou sobre aliados, dentro de um contexto de mulheres, Como os homens podem ser aliados da nossa luta, das causas, e como eles, sendo maioria nos ambientes, eles podem promover um ambiente mais seguro. Acho que hoje a gente segue mais ou menos esse pensamento de como o conhecimento, como a reflexão dentro dos assuntos pode tornar todos nós aliados. Mas a proposta do canal sempre foi refletir. Então, acho que para todos os temas a gente pode se ver e encontrar uma forma de ser aliado. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre pessoas negras. Negros. Eu acho que a coisa que eu mais ouvi desde que eu comecei a trabalhar com diversidade, e aí deixou de ser um assunto meu e uma pauta, e virou mesmo mais uma questão de trabalho, foram perguntas como: ai, mas negro, posso chamar assim? Nossa, Alice, preto, será que... Ai, mas tudo bem? Isso me faz refletir bastante, O objetivo desse canal nunca foi ser um manual de pode e não pode, Chegar aqui e falar, não pode falar assim, pode falar assim, pode fazer isso, não pode fazer isso. Até porque não cabe a mim certas respostas, Acho que o que a gente faz de melhor é construir um pensamento crítico e de sensibilidade, de reflexão. Então, hoje, a gente vai refletir um pouco sobre esse grupo, sobre toda uma população negra que é maioria no nosso país, em quantidade, mas não em representatividade. O nosso país passou por um longo processo de colonização e, com isso, a escravidão dos povos negros. Todo esse processo gerou no que é a população brasileira hoje uma grande miscigenação. Eram muitos povos vindo ocupar o território, que mudou pra caramba aí, mas no final das contas, nosso Brasilzão. Esse período de escravização que a gente viveu no Brasil deixou muitas marcas, principalmente porque a escravidão acabou, mas não houve um movimento ou uma garantia de que as pessoas que foram escravizadas fossem inseridas na sociedade com as mesmas oportunidades ou, pelo menos, algum tipo de igualdade. E muito disso vem perdurando e se refletindo na nossa história até hoje. Essa desigualdade ainda existe. E talvez por isso exista tanto esse questionamento do negro, preto, pardo. Então, o IBGE se refere a negros, pessoas pretas e pardas. E por ser, um instituto e acho que a coleta de dados e referência que a gente usa no país para muitos dados sensoriais, eu acho que é sempre interessante se ater, E quando a gente falar do grupo de negros e se referir assim, pensar nessa classificação que é, a forma como a gente se refere para ter uma comunicação pelo menos mais coesa e mais clara. Então, eu tive a oportunidade em alguns momentos, de algumas conversas, de falar sobre isso e explicar que é assim que a gente se refere por ser, um dado meio que centralizado, coeso. E eu achei que seria interessante trazer isso no vídeo. E aí eu acho interessante porque pra mim foi muito importante entender isso do IBGE, porque eu passei por todo um processo de me entender como pessoa no mundo e principalmente essa questão de cor, e raça, etnia. Porque eu cresci ouvindo
Ah, a Alice é morena, pô, bronzeada e nunca negra. Eu tenho, de fato, a pele clara, mas eu definitivamente não sou branca. Eu nunca sofri racismo de uma forma direta. Eu tenho cabelo liso, minha pele é clara, eu vivi em ambientes majoritariamente branco, de pessoas, né, brancas. O fato de sempre falarem que eu sou morena, moreninha, bronzeada, era sempre tentando me aproximar do branco, como se ser negro fosse algo ruim. Então, eu quis trazer essa reflexão, muito dessa pergunta, né, que é feita e... Ah, mas pode falar negro, mas eu vou falar que é preto? Pra minha vivência também, e pra gente refletir sobre isso, sabe? O quanto a gente, na verdade, espera pessoas negras que sejam, na verdade, brancas, né? E que se aproximem sempre do que a gente entende por branco. A intenção do vídeo é começar a reflexão para que a gente se aprofunde em história do nosso país, de como a nossa sociedade foi formada e como isso ainda reflete nos nossos dias. Porque quando a gente passa a ter consciência, a ter um pensamento mais crítico para olhar e perceber os espaços em que a gente está inserido, a gente começa a perceber os reflexos disso, dessa construção. A gente tem muito claro hoje que a maioria dos cargos de alta liderança, de poder, de autoridade, não são ocupadas por pessoas negras. E isso não é acaso. Isso tem a ver com oportunidade, construção, o quanto o povo, né, que veio e viveu muitos anos no nosso país como escravos, ainda se reflete na nossa sociedade. Tá até meio repetitivo, né? Mas é porque eu acho que a gente precisa, a partir dessa consciência, dessa reflexão, começar a perceber os nossos espaços e fazer parte das propostas e das reparações que a sociedade, nós enquanto sociedade, podemos fazer. A gente falou no vídeo sobre expressões que a gente deveria repensar e substituir. Isso também é uma forma da gente começar a reparar esse pensamento que está ali no nosso subconsciente, coisas que a gente vai simplesmente reproduzindo e perdurando, racismo, preconceito. Então, acho que meu convite nesse vídeo é a gente começar a olhar para os ambientes onde a gente está, para os ambientes talvez onde a gente queira estar e questionar, sabe? Acho que assim, para tudo, né? Porque não tem mulheres aqui, pessoas com deficiência, mas hoje a reflexão é sobre pessoas negras. Então, o convite é a gente aprofundar na história e no que nos trouxe até aqui, nesse contexto e em alguns pensamentos e comportamentos que a gente reproduz e perceber os espaços, sabe? Acho que a partir do momento que eu comecei a perceber os espaços onde eu estava inserida, eu comecei a entender como de fato ainda existe, a gente ainda vive, né, as marcas de como a nossa sociedade foi construída. É isso, pessoal. Assim como os outros vídeos, é um convite à reflexão. Na semana que vem, a gente vai refletir um pouco sobre como as diferenças podem ser vistas como um problema, mas na verdade não são. A gente muitas vezes vê o diferente com, né? Nossa, mas, meu Deus, diferente. E na verdade, às vezes não tá tão distante da gente assim. É o nosso olhar que tá afastando a pessoa da gente, né? Vejo vocês semana que vem para mais um Lugar de Papo. O corte é aqui, tá? Pera aí, vai. Deixa o negócio. Pera, vai. Tá rolando? Tô ficando muito bom nisso. Semana que vem, né? Que eu falei.